Olá pessoal, tudo bem? Chegamos ao nosso InfoImagens número 3 de 2020, onde eu vou comentar um julgado de direito civil relativo à revisão do valor de aluguel, muito interessante, julgado pela Corte Especial do STJ. Depois um de direito tributário sobre o redirecionamento de uma execução fiscal para a empresa incorporadora. O STJ definiu alguns parâmetros bem interessantes que envolvem até a súmula 392 da sua jurisprudência. E, por fim, um julgado muito interessante de direito da criança e do adolescente sobre a adoção avoenga. O STJ afasta a literalidade da lei, traz alguns fatos excepcionais. Esse julgado está imperdível. Fala pessoal, fala Flávio, eu também trago julgamentos aqui importantíssimos, tanto do STF quanto do STJ. Selecionei primeiramente um julgado em que o Supremo admite a DPF contra a súmula de jurisprudência. Também trago um assunto, direito administrativo da mais alta importância, envolvendo a revisão geral anual dos servidores públicos e a impossibilidade de o judiciário determinar ao executivo a apresentação de projeto de lei para implementação dessa revisão geral, lá do 3710. Por último, eu trago uma discussão bem legal sobre direito penal, direito processual penal, envolve conceitos, né, semi-imputabilidade em particular, e também vamos, claro, rever conceitos ali correlatos, e também direito processual penal, incidente de insanidade mental, mais exatamente sobre a definição pela STJ da imprescindibilidade da realização de exame médico-legal para que o juiz aplique a minorante da semi-imputabilidade. Muita coisa legal nesse Enfermagens em Pauta. Esperamos vocês logo após a vinheta. Pessoal, então vamos lá, vamos dar início. Eu trago um julgado de direito civil importantíssimo, porque foi julgado pela Corte Especial do STJ em embargos e divergência. Então o STJ resolve uma controvérsia que havia dentro do próprio tribunal. A quinta e a sexta turmas, assim como a terceira sessão, entendiam que o contrato de aluguel comercial poderia ser revisado por fatores internos ao próprio imóvel, por uma benfeitoria ou por uma acessão. Já a quarta turma, que prolatou o acórdão embargado, entendia que a revisão deveria partir de fatores externos. E aí a controvérsia chega na Corte Especial, já que ela atingia turmas pertencentes a seções diferentes, então nesse caso os embargos e divergência são julgados pela própria Corte Especial, que é o maior órgão de julgamento dentro do STJ, que resolve a controvérsia dizendo que a revisão contratual no aluguel comercial pode sim partir de fatores internos ao próprio imóvel alugado. E aí nós vamos entender que premissas que o STJ define para chegar a essa conclusão. Primeiro ponto, pessoal, nós temos que partir da premissa de que se trata de um tema de direito privado, direito civil. Então, as partes contratantes, as partes atuantes numa relação de direito privado, elas têm uma liberdade negocial. É certo que, ultimamente, tem se reduzido esse espaço de liberdade negocial das partes do direito privado, mas ele ainda existe. As partes podem conformar o próprio contrato, elas têm liberdade para estabelecer disposições. A lei dá essa liberdade de atuação das partes. Então, um problema desse de natureza contratual, relativo ao aluguel, ele bem poderia ter sido resolvido pelas próprias partes contratantes. No caso, nós tínhamos duas empresas, duas pessoas jurídicas. Uma das pessoas jurídicas, a locatária, fez uma acessão, uma construção nova dentro do bem alugado, e o locador cobra um aumento, pretende revisar esse aluguel, mas as partes não atingem esse acordo. Então o artigo 19 da Lei de Locações diz, nesse caso, quando as partes não resolvem elas próprias a controvérsia, aí é cabível uma ação de revisão para se alterar o valor do contrato. Uma vez provada a causa da alteração, a conclusão vai ser a alteração do valor contratual. A jurisprudência da quarta turma, que teve esse acordo embargado, dizia que eram necessários fatores externos. Os fatores internos não poderiam ser levados em conta, apenas os fatores externos
levariam à alteração do valor contratual. Por exemplo, uma valorização no bairro onde aquele imóvel estivesse localizado, ou algum fator natural que terminasse por incidir sobre esse imóvel, alterando aquela relação, alterando o valor de mercado do bem e, por consequência, modificando o próprio valor do aluguel. Mas o questionamento era, e as benfeitorias e as cessões feitas pelo locatário? Elas servem para modificar o valor contratual? E aí, esses julgados são interessantes porque nós vamos lembrar alguns conceitos. Vamos lá. Benfeitorias são aportes num bem já existente. Então, nós temos benfeitorias voluptuárias, por exemplo, uma piscina ou um jardim, uma benfeitoria útil, a construção de uma garagem, ou uma benfeitoria essencial, necessária, um reparo no telhado. Já as acessões são coisas novas, não são coisas já existentes que se agregam a... São coisas novas, é a construção ou uma plantação, por exemplo. No caso, nós tínhamos uma acessão, houve uma construção de um novo imóvel dentro de um imóvel já alugado. E aí o locador autorizou essa construção, o locatário faz a construção, mas o locatário é surpreendido então com um pedido de revisão do valor contratual pelo locador. Então ainda tem esse pormenor. O locador havia autorizado a construção pelo locatário. E o locador, portanto, em razão da alteração do valor do mercado do bem, que recebe esse novo prédio, esse novo imóvel dentro de um imóvel já existente, ao lado de um imóvel já existente, pede, portanto, a revisão do valor contratual. O STJ entende que esses fatores internos levam, sim, à alteração do valor contratual, e aí o regime jurídico, tanto das benfeitorias, embora no caso concreto nós tivéssemos uma acessão, das benfeitorias e das acessões é muito próximo. E o STJ diz que esse fator interno leva, sim, à alteração do valor contratual, mesmo que o locador tenha autorizado o locatário a fazer essa obra, ainda que ele tenha autorizado expressamente. Não chegaram num valor acordado fora do Poder Judiciário, foi preciso ajuizar uma ação de revisão contratual, lá prevista no artigo 19 da Lei 8.245, e esse fator interno pode sim ser levado em conta para fazer a alteração do valor contratual. Agora vejam só, o STJ estava tratando nesse caso da alteração do valor do aluguel. Coisa diversa é a indenização que o locatário vai ter direito por ter gastado recursos para construir esse novo bem, essa acessão. E aí o STJ, embora meramente de passagem, diz, olha, quanto a isso não há controvérsia. O locatário tem sim direito ao ressarcimento, embora não tenha sido a controvérsia estabelecida nos embargos de divergência, o ministro relator quer deixar claro, a acessão deve sim ser indenizada, contra isso não há controvérsia. E aí o voto prossegue para definir se esses fatores internos servem à alteração do valor do contrato de aluguel, e a resposta é positiva. Então, entendimento uniformizado pela Corte Especial do STJ, os fatores internos, benfeitorias e acessões repercutem na alteração do valor do aluguel. Gabriel. Muito interessante, Flávio, julgado, e importantíssimo por ser uniformizador e da Corte Especial, né? Não custa lembrar para o nosso amigo de casa, a Corte Especial é o órgão jurisdicional máximo do STJ, como o Flávio colocou. O STJ é formado por 6 turmas, primeira e segunda turma direito público, terceira e quarta direito privado, e quinta e sexta direito penal. Essas turmas, na verdade, são divididas aí por matérias, mas tem na Corte Especial a competência máxima para definir, por exemplo, como é o caso, divergências entre julgados de turmas vinculadas a sessões diversas, porque essas turmas formam 3 sessões, né? Primeira sessão, primeira e segunda turma. Segunda sessão, terceira e quarta. Terceira sessão, quinta e sexta. Então, no caso, a gente tinha uma divergência entre turmas vinculadas a sessões diversas. E aí vai para a Corte Especial. Então, se a gente tem uma matéria de locação
interessa ao direito público, porque às vezes envolve a administração pública e também pode envolver particulares, simplesmente. Então, com isso, na Corte Especial, nós vamos ter uma uniformização que vai dar a palavra final no STJ, né, e que vai ser seguido aí por todos os órgãos fracionários, como é de praxe, embora não haja propriamente efeito vinculante, né. Pessoal, e um tema que eu trago aqui, bem legal, de direito constitucional, envolve a DPF. O julgamento que eu trago é da DPF 501 pelo Supremo, em que o Supremo define o cabimento da DPF contra a súmula. Vejam, pessoal, para a gente se situar, né, e relembrar, a DPF tem assento lá no artigo 102, parágrafo 1º da Constituição e está disciplinada na Lei 9882 de 1999. Ela veio para completar o arranjo de ações do nosso controle concentrado de constitucionalidade e que tem uma característica muito singular, o princípio da subsidiariedade. Ela só é cabível quando não for cabível outro meio para sanar aquela lesividade a um preceito fundamental, fruto de um ato do poder público. Vejam, pessoal, que a DPF é sempre de competência do Supremo Tribunal Federal e ela, diferentemente de ADIM e ADC, ela não é própria apenas para atos normativos. Uma situação que é típica da DPF envolvendo atos normativos são leis pré-constitucionais, porque nós sabemos que a DIN e a ADC não envolvem leis pré-constitucionais, porque não diz respeito, né, a jurisprudência clássica do Supremo, à inconstitucionalidade propriamente dita, mas ao fenômeno da recepção. Todos os casos de controle concentrado envolvendo fenômeno da recepção se dão através de ADPF. Então, cabe a DPF também contra atos normativos, mas não somente contra atos normativos. Nós vamos ver na sequência, o Supremo já admite há muito tempo ADPFs contra decisões judiciais, que também são atos do poder público e que podem lesar preceitos fundamentais. Então, dito isso, pessoal, vamos dar uma olhada rápida num histórico que eu trago mais a fundo com os julgados aí no nosso material escrito, sobre uma evolução jurisprudencial do Supremo envolvendo essa questão das súmulas. O Supremo tradicionalmente vem dizendo: não cabe a DPF contra a súmula do Supremo. Falou isso em mais de um precedente, foram vários os precedentes em que ele deu essa decisão. E claro que não cabe para o Supremo e não cabe para outros também. Depois veio falando de súmula vinculante, veio na sequência, né, depois da reforma do Judiciário, veio a lei em 2006, e surgiram as primeiras súmulas vinculantes, e também no desenrolar, ADPFs contra as súmulas vinculantes. E o Supremo vai dizer: não cabe a DPF que tenha por objeto interpretação, revisão ou mesmo cancelamento de súmula vinculante. Embora, vejam, o Supremo tenha dito isso, não é porque não tem natureza normativa. Isso é fato que, sobretudo, os enunciados sumulares sem efeito vinculante, até os que têm efeito vinculante, é uma discussão na doutrina se não se equiparam propriamente a um ato de caráter normativo. Mas vejam, o ponto da DPF não é esse. O ponto da DPF é ato lesivo, ela se volta para evitar ou reparar, ou seja, pode ser preventiva ou repressiva, um ato lesivo a um preceito fundamental, um ato do poder público lesivo a um preceito fundamental. O Supremo, só para ilustrar como cabe a DPF contra atos que não são de natureza normativa, desde sempre o Supremo vem admitindo a DPF contra decisões judiciais. E o leading case mais famoso é a questão da importação de pneus, em que várias decisões judiciais autorizavam a importação de pneus. Havia uma controvérsia sobre se seria necessária a lei em sentido formal para essa proibição, ou se bastaria um decreto, como havia, né, ato infralegal, e o Supremo admitiu a DPF porque disse: não tem outro mecanismo para sanar essa lesividade a um preceito fundamental, que no caso era a saúde pública e também a proteção ao meio ambiente. E o Supremo admite a DPF contra decisões judiciais,
desde que não transitadas em julgado. Desde lá já se construiu essa jurisprudência, cabe contra decisões judiciais não transitadas em julgado, porque também a DPF não é sucedânea de uma ação rescisória. Então, vejam, o Supremo admite desde sempre contra decisões judiciais. Contra súmulas, não. Mas temos que notar que as súmulas nada mais são do que um retrato sintetizado de uma jurisprudência do tribunal. Então, a jurisprudência vai se construindo pela reiteração de precedentes que dão origem a uma súmula que nada mais é do que um enunciado, que uma tese em que o tribunal, para maior segurança jurídica da comunidade, da jurídica em geral e da sociedade como um todo, enuncia de maneira clara e objetiva qual é o seu entendimento numa dada matéria. O Supremo começou a se deparar com ADPFs que envolviam lei e súmula, porque muitas vezes, né, se tem uma discussão quanto à interpretação de um artigo de uma determinada lei e também uma súmula relacionada a esse artigo. E o Supremo veio admitindo ADPFs assim. Só que o que nós tivemos agora de novidade? O Supremo julgou uma ADPF, a DPF 501, que cuidava com o objeto específico era uma súmula, simplesmente. A súmula 450 do TST, que prevê o pagamento em dobro de férias ao empregado quando o empregador não efetua o pagamento no prazo legal. E aí o ministro Alexandre de Moraes seguiu a linha tradicional. Ele extinguiu a ADPF dizendo não cabe a ADPF contra enunciados de súmula, invocando esses precedentes que eu comentei, porque, na verdade, eles simplesmente retratam uma jurisprudência do tribunal que veio se construindo paulatinamente. O governador do estado de Santa Catarina, nós sabemos que os legitimados para a DPF são os mesmos legitimados da ADIM e da ADC, né, lá do artigo 103 da Constituição. O governador é legitimado, tanto para a ADIM, ADC, quanto a DPF, ele que tinha movido e ele que interpôs agravo, o agravo que é previsto contra a decisão do relator, lá no artigo 4º, parágrafo 2º da Lei 9882. Isso foi para o plenário, e o plenário, em decisão dividida, definiu, no voto, seguindo o voto do ministro Ricardo Lewandowski, que é cabível a DPF contra súmulas que enunciem preceitos gerais e abstratos. Então, vejam aí o que ele argumentou. Que em precedentes o Supremo já julgou ADPFs que estavam relacionadas a súmulas. O que é importante notar? Não eram ADPFs só, única e exclusivamente contra súmulas. Eram súmulas porque estavam envolvidas na interpretação de uma lei. Por exemplo, uma ADPF que cuidou do artigo 522 da CLT, que é um artigo pré-constitucional, claro, né, da época da vigência lá da CLT, década de 40, e que o Supremo discutiu a recepção e uma súmula do TST sobre a matéria. Mas aqui o peculiar, de novo, era uma DPF contra a súmula 450 do TST. E aí o ministro Lewandowski vai dizer, é um ato do poder público e é um ato lesivo, em tese, é um preceito fundamental, e que não pode ser remediado por ADIM, por ADC e tampouco por recurso, porque são milhares de casos aplicando a mesma súmula, envolvendo o interesse aí de toda uma coletividade, notadamente, né, interesse de empregadores e empregados. Então, com base nessa linha, o Supremo vai admitir, nesse caso, né, e fica um precedente importantíssimo para a cobrança em provas, a DPF contra a súmula que enuncia um preceito geral e abstrato. Aí a única crítica que eu trago desse julgamento, pessoal, eu acho até coerente, quando se admite contra decisões judiciais, por que não admitir quanto à súmula, que é retrato de decisões judiciais e que potencializa um número ainda maior de decisões judiciais? Concordo. Agora, a crítica que eu faço é a ressalva que o ministro Lewandowski faz contra as súmulas que enunciem preceitos gerais e abstratos. Pessoal, uma súmula, por natureza, ela é geral e abstrata.
porque ela não cuida de um caso concreto, ela não decide um caso concreto, ela anuncia uma tese, assim como uma tese de repercussão geral. Ela é geral e abstrata. A lei é geral e abstrata, e ela cuida de uma situação concreta. Nem por isso ela deixa de ser geral e abstrata. Então, essa restrição é importante a gente ficar atento, né? Porque consta do voto, que foi o voto condutor, né, do ministro Lewandowski, mas eu diria que, né, isso é, digamos, é uma válvula de escape, é a tradicional jurisprudência defensiva, né, para o Supremo dizer, em algum caso que ele não queira julgar, ele diz, essa súmula não enuncia um preceito geral e abstrato. Embora, repito, se eu não consiga vislumbrar uma súmula, assim como um artigo de lei que cuida de uma situação concreta, mas que enuncia de maneira geral e abstrata a forma de resolver aquela situação, né? Então, um julgado bem importante para o pessoal ficar atento aí em casa, Flávio. Legal demais. Esses temas do controle de constitucionalidade sempre trazem à tona assuntos relacionados à teoria geral do direito. Então, eles podem ser objeto tanto de cobrança na primeira fase, como em provas discursivas, que ainda para desenvolver esses institutos, natureza normativa ou não, e prova oral também. Então, assim, é um tema que fatalmente vai ser, dá para dizer assim, vão ser 99 questões, mais essa que o Gabriel acabou de comentar, porque isso aí vai cair. Pessoal, eu sigo agora para o direito tributário, muito legal, um precedente, recurso repetitivo, julgado pela primeira sessão também, bastante relevante. Sempre quando tem julgamento de corte especial ou de sessão, são julgamentos mais relevantes do que os das turmas. Não que as turmas não sejam importantes, mas as sessões e a corte especial representam essa uniformização do entendimento, que é a missão constitucional do STJ, é uniformizar o direito federal. O direito constitucional é com o Supremo Tribunal Federal e o direito federal é com o Superior Tribunal de Justiça. Então, a primeira sessão do STJ julga esse tema de direito tributário relativo ao redirecionamento de uma execução fiscal quando há uma operação de incorporação. Vamos lá. O fisco, a Receita Municipal do município de São Paulo, fez um lançamento, houve um fato gerador, fez um lançamento e expediu uma CDA contra a empresa A e ajuizou uma execução fiscal. Acontece que já tinha havido, antes do próprio fato gerador, antes do lançamento, uma operação empresarial de incorporação. Aí é do direito civil, do direito empresarial. A empresa B incorpora essa empresa A. Não obstante, o fisco faz o lançamento contra a empresa A, que já tinha sido incorporada pela empresa B, e expede uma CDA, tendo como parte passiva a empresa incorporada A e ajuiza a execução fiscal. Ora, no direito empresarial, nós sabemos, a operação de incorporação extingue a empresa incorporada. Quem passa a existir é a empresa, apenas a empresa incorporadora. A empresa incorporada, tecnicamente, para o direito empresarial, deixa de existir. Mas aí vem o primeiro ponto que o STJ levanta. Uma coisa é o direito empresarial, outra coisa é o efeito que esse ato do direito empresarial vai gerar no direito tributário. Porque são normas jurídicas distintas. E aí, se no precedente passado, lá do aluguel, eu disse que vale a vontade das partes, que poderiam ter entrado em acordo quanto ao valor do aluguel, e como não entraram, aí sim tem vez a ação revisional, agora, no direito tributário, o princípio da legalidade, a lei entra com mais força. E as partes não têm essa liberdade para atuar com vontade e modificar a natureza das relações jurídicas para que isso gere um efeito no direito tributário. O artigo 123 diz, do CTN, Código Tributário Nacional, diz que as convenções particulares não podem ser opostas contra o fisco para alterar a legitimidade passiva de pagamento de tributo. E a incorporação nada mais é do que um ato de natureza privada, regido pelo direito empresarial. Mas o efeito desse ato no direito tributário vai ser buscado no Código Tributário Nacional. E aí, qual foi a resposta, então, que o STJ deu a esse problema? Porque, a rigor, a execução fiscal foi ajuizada contra a empresa incorporada,
que tecnicamente não existia mais. Então, num voto bem didático, o STJ primeiro pontua: esse lançamento é válido? O STJ responde sim, o lançamento é válido. Porque as empresas não comunicaram à Receita, ao fisco, a operação de incorporação. E a Receita, o fisco, não tem a obrigação de consultar os cartórios para saber a vida cotidiana e a dinâmica de cada pessoa jurídica do país. Isso não seria razoável, seria tornar a atividade tributária inviável. Embora a Receita, o fisco, possa fazer essa consulta, não há a obrigação decorrente da lei. Então, caberia às empresas notificar, comunicar ao fisco que foi feita uma operação de incorporação. O fisco não dispunha dessa informação. Então, quando ele fez o lançamento contra a incorporada, era o que ele dispunha naquele momento. Ele não possuía outra informação. E, a rigor, a obrigação tributária, o fato gerador, que gera a obrigação tributária, que por sua vez produz um lançamento tributário, constituindo o crédito tributário, era aquele. O fato de ter havido uma incorporação não alterou a essência em si do fato gerador, da obrigação tributária e do lançamento tributário. Era tudo aquilo que foi feito. A questão é quem é o sujeito passivo. E aí nós vamos ver. Mas o STJ disse então, bom, como as empresas não notificaram o fisco, o lançamento é válido, porque o fisco não poderia ter tomado outra atitude. Ele não pode ir lá no cartório todo dia tentar descobrir que operações empresariais as empresas estão realizando. Então esse lançamento é válido. Ponto. Passo seguinte. A execução fiscal já tinha sido ajuizada. A execução fiscal se baseia numa CDA, Certidão de Dívida Ativa. Essa certidão de dívida ativa precisava, nesse caso, ser trocada para que a execução fiscal fosse redirecionada para a empresa B, a empresa incorporadora. E aí entrou em jogo a súmula 392 do próprio STJ, que diz que a Receita só pode trocar, substituir a CDA até a aprovação da sentença dos embargos na execução fiscal e desde que ela o faça para corrigir vícios formais, mas não para alterar a sujeição passiva, a legitimidade passiva de cobrança do tributo. Isso é o que diz a súmula 392. Mas aí o STJ diz que a súmula 392 não se aplica nesse caso, porque a rigor não houve alteração na obrigação tributária. Houve sim um inadimplemento. E pelo Código Tributário Nacional, o inadimplemento do tributo da empresa incorporada simplesmente se transmite para a empresa incorporadora. Então, além desse lançamento ser legal, legítimo, não há qualquer vício no lançamento, o STJ diz: não há necessidade de substituição da CDA, tendo em vista que a empresa incorporadora simplesmente está assumindo, por decorrência do próprio CTN, essa dívida tributária. E aí o redirecionamento se faz, nesse caso, sem a substituição da CDA, não sendo de se aplicar a súmula 392 desse Tribunal Superior. E o STJ também afasta uma analogia com a morte das pessoas naturais, que não enseja um redirecionamento para os sucessores, dizer, não, aqui a pessoa jurídica, elas praticaram um negócio jurídico, a obrigação tributária não se alterou e a questão é apenas de inadimplemento que se transfere para a incorporadora. Agora, o ponto, muitas vezes nós lemos as emendas dos julgados, lemos a notícia no informativo e partimos do pressuposto que sempre é daquele caso. Mas é preciso compreender os aspectos fáticos que o STJ tem como provados pelas instâncias ordinárias para poder tomar a conclusão jurídica que ele toma. E qual foi esse aspecto fático? Não houve a comunicação da empresa incorporadora para o fisco acerca da operação de incorporação. Então, o fisco não tinha essa informação. Diante desse dado, o STJ constrói todo esse raciocínio para dizer que o lançamento é válido e que a CDA não precisa ser substituída. Gabriel.
Impressionante como tem repetitivo, né, Flávio, em matéria de gestão fiscal. Deu uma microfoniazinha aqui, acho que agora já normalizou. Então é impressionante como tem repetitivo nessa matéria. E nesse caso, o relator cita que havia mais de 200 execuções fiscais só em São Paulo com essa mesma configuração fática. Daí o reconhecimento da relevância do tema. Exatamente. Pessoal, eu trago um tema de direito administrativo extremamente importante também, envolvendo o polêmico artigo 37, inciso 10 da Constituição. Por que eu digo polêmico? Porque ele assegura textualmente a revisão geral anual para o funcionalismo público. Mas a interpretação que o Supremo deu a esse preceito constitucional é uma interpretação bem restritiva e bem diferente da expectativa que os servidores públicos depositavam nesse preceito constitucional. Bom, o que o Supremo definiu agora em repercussão geral? O Supremo acaba de definir mais um tema envolvendo o artigo 37, inciso 10, mais precisamente, a possibilidade de o judiciário determinar ao Poder Executivo que encaminhe o projeto de lei de revisão geral do funcionalismo para apreciação pelo Poder Legislativo. E para a gente bem se situar, né, nessa controvérsia, nós temos que lembrar, mais uma vez, do histórico, né, e de outras decisões aí importantes. Vejam, pessoal, veio o artigo 3710, trazendo com a emenda 19 a revisão geral anual, e nós assistimos várias ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, pelo fato de o chefe do Poder Executivo não encaminhar o projeto de lei para que ocorresse essa revisão geral anual. Nós sabemos que ali a competência, né, para deflagrar o processo legislativo é do chefe do Executivo, isso em relação aos três poderes, quanto à revisão geral anual, não quanto a reajustes propriamente dito, né? E o Supremo veio declarando nessas ADINs a inconstitucionalidade da postura de omissão do chefe do Executivo e não encaminhar esses projetos de lei para a revisão geral anual. Aliás, vale um parênteses aqui para a gente não confundir, né? O Supremo, inclusive, nesse julgado, vai também esclarecer. Não devemos confundir a irredutibilidade vencimental dos servidores públicos, artigo 37, inciso 15, com a questão da revisão geral anual, que é o 3710. Vejam, pessoal, a irredutibilidade vencimental é do valor nominal. Então, ali ninguém tem dúvida. Não tem nada a ver com manutenção de poder de compra. A revisão geral anual, muitos na doutrina diziam, é para garantir a preservação do valor contra o fenômeno inflacionário. Essa seria a lógica da revisão geral anual. E eu acredito, inclusive, da própria construção do Supremo, que o preceito veio com essa ideia, mas é uma ideia de difícil aplicabilidade prática. Bom se fosse, né, para nós servidores públicos, que todo ano tivéssemos a reposição da inflação, mas infelizmente isso tem sido letra morta, né? E tudo veio, né, retomando aqui o histórico, o Supremo em ADINs por omissão declarando a mora, mas dizendo, eu não posso fazer nada, porque eu sou poder judiciário, eu não posso obrigar nem fixar prazo para o legislativo ou para o executivo deflagrarem esse processo legislativo. É uma questão de separação de poderes. Bom, o Supremo consolidou essa jurisprudência, mas sempre batendo na omissão. Para tentar remediar isso, surgiram milhares de ações em que servidores públicos, isso é uma tese que veio
lá originalmente do Rio Grande do Sul, no escritório de Santa Maria, que começou a mover essa ação e a tese graçou o Brasil afora, mas com força maior lá nos estados do Sul, em que se construiu um raciocínio bem inteligente, dizendo, olha, o judiciário, como o Supremo disse, não pode legislar, mas o judiciário também não pode assistir declarando a omissão, ou seja, inconstitucional omissão, e não fazer nada. E aí, o que se tentou construir? A tese da indenizabilidade pela não revisão geral anual. Ninguém quer incorporar salário. Eu quero que o poder público me indenize pela perda do poder aquisitivo da minha remuneração de servidor público pelos 10 anos que eu não tive revisão geral anual. E que indenização que é essa? Eu quero uma indenização correspondente à inflação do período. Vejam, não incorporaria, não seria legislar positivamente, né? Uma tese bem inteligente e que gerou muita polêmica na jurisprudência. Nos TRFs, houve TRFs que deram guarida a essa tese. No Supremo houve muita polêmica, julgados, inclusive, quando as turmas vinham julgando, divergentes, mas o plenário se posicionou de uma vez por todas para definir repercussão geral. Não cabe essa indenização, porque seria uma forma de contornar o não exercício da competência pelo Poder Executivo de uma atribuição que é dele de deflagrar o processo legislativo. Seria por via transversa, através de uma indenização, na prática conceder um aumento que o legislador, o executivo e o legislador, né, que participam ali do processo legislativo, não quiseram fazer. Isso foi definido em repercussão geral, mas ficou ainda um ponto em aberto quanto a outro tipo de decisões judiciais. E aí é o caso concreto que o Supremo julgou agora em repercussão geral, que envolveu o município de Leme, lá em São Paulo, e uma decisão do TJ de São Paulo que veio dizer que pode o judiciário determinar ao chefe do executivo, lá no caso concreto o prefeito do município de Leme, para que ele apresente o projeto de lei sem que o judiciário estivesse legislando, simplesmente determinando o início do debate legislativo através do projeto de lei de iniciativa do chefe do executivo. O Supremo, no RE, vai dizer que isso também não é possível, ou seja, o judiciário não pode determinar ao chefe do executivo que apresente projeto de lei à Câmara Municipal, à Assembleia Legislativa ou ao Congresso Nacional, conforme o nível federal, claro, né, estadual, municipal, estadual ou federal. O judiciário não pode determinar essa apresentação do projeto de lei porque violaria o princípio da separação de poderes. Então, dentro dessa concepção, o Supremo fixa mais uma tese sobre o 3710, mais uma tese contrária aos interesses dos servidores públicos, e ao fazê-lo, né, o voto foi do ministro-presidente, ministro Luiz Fux, ele vai dizer que, na verdade, a Constituição, quando fala em revisão, ela não fala em inflação, ela não traz um sentido unívoco, ela fala revisão de maneira geral e num termo que não pode ser interpretado no sentido de que haveria necessidade de todo ano haver uma reposição da inflação nos subsídios e vencimentos dos servidores públicos. E ele vai dizer isso por quê? Porque há questões de ajuste fiscal, questões orçamentárias e, inclusive, reajustes, reenquadramento funcional, mudança na carreira, né, das classes da carreira, que devem ser considerados também, né? Ou seja, uma série de fatores que entram nesse jogo político envolvendo o chefe do executivo e envolvendo o poder legislativo. Então,
definida a tese no sentido de que o Poder Judiciário não pode determinar ao chefe do Executivo que apresente projeto de lei para revisão geral anual do 3710 das remunerações do funcionalismo público, e tampouco pode fixar índices de correção, o que é algo bastante evidente, que o Supremo já havia dito antes, né, em outros julgados, e que também constou nessa tese. Então, um julgamento que interessa simplesmente a todo o funcionalismo público brasileiro e que, mais uma vez, temos aqui, como de praxe, né, no Informares em Pauta, temas interessantíssimos e com altíssima probabilidade de cobrança em provas de concursos públicos. O que tu achou, Flávio? Tema muito rico, né? E os votos do Fux sempre tem essas questões, ele traz temas análogos, questões de economia, que nós temos que conhecer também, até para poder desenvolver nas provas discursivas respostas mais completas. Pessoal, por fim, eu trago um julgamento relativo ao tema de direito da criança e do adolescente, que é extremamente importante. Muito importante mesmo, embora tenha sido proferido por uma turma, a quarta turma, acompanha o que já vem sendo decidido pela terceira turma, então dá para dizer tranquilamente que é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça mesmo, sem qualquer controvérsia relevante entre a terceira e a quarta turmas. Qual é o tema? Adoção de uma criança por parte do próprio avô, por parte dos avós, ou seja, os avós adotando o neto. A doutrina chama isso de adoção avoenga. O que é que o Estatuto da Criança e do Adolescente fala a respeito disso? Veda expressamente. Artigo 42, parágrafo 1º do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, fala: os ascendentes não podem adotar. Se o ascendente não pode adotar, a avó e a avó são ascendentes, eles, portanto, não podem adotar o neto. E as razões implícitas desse dispositivo são até relativamente óbvias. Afora as questões psicológicas de confusão familiar, quando um avô adota um neto, na verdade o neto passa a ser neto e filho ao mesmo tempo, e o neto passa a ser irmão do próprio pai. Então é uma situação esquisita no plano familiar. Tem também a questão da sucessão patrimonial, que pode alterar a ordem natural de uma herança. Então o legislador, para evitar todos esses problemas, simplesmente vedou. Acontece que a vida não é simples assim. Muitas vezes o legislador não prevê alguns acontecimentos extraordinários, excepcionais, que levam o intérprete a achar uma solução de afastamento daquele dispositivo de lei. E esses fatos excepcionais começaram a chegar no STJ, a terceira turma começou a fixar alguns parâmetros excepcionais que, se estiverem presentes, justificam o afastamento dessa regra e autorizam a adoção dos avós em relação ao próprio neto. Então, o relacionamento dos avós com o neto já tem que se dar desde o nascimento. É evidente que essa adoção não pode trazer nenhum prejuízo patrimonial nem emocional para o neto. O neto tem que enxergar nos avós verdadeiros pais. Aquela paternidade socioafetiva deve estar demonstrada. O neto vai enxergar na mãe e no pai, na verdade, não a mãe e o pai, mas irmãos, por uma diferença de idade muito pequena. Então, os casos da terceira turma, por exemplo, havia hipóteses em que a mãe havia sofrido, ainda criança ou mesmo no início da adolescência. Esse caso é bem triste, mas tem que falar. Abuso sexual. A criança chegou a nascer. A diferença de idade entre a mãe e o filho é muito pequena. O filho tem a mãe, na verdade, como uma irmã. E os avós são obrigados a adotar para preservar essa situação psicológica. O STJ chancela essa excepcionalidade. Então veja que não é qualquer fato. É uma circunstância bem excepcional que vai autorizar esse afastamento do artigo 42, parágrafo 1º. E o que aconteceu de excepcional nesse caso julgado pela quarta turma do STJ? A mãe da criança tinha envolvimento com uso de drogas e prostituição. Ela já tinha outro filho, criança também, de 9 anos, que tinha sido assassinado por conta do envolvimento da família com atividade criminosa.
Então a própria mãe autorizou que os avós paternos adotassem o filho dela, neto desses avós paternos, para preservar a criança. Ela queria desvincular a criança da própria família, em razão dessa ligação criminosa que a família dela possuía, e esse medo de que outro filho viesse a ser vítima da atuação de criminosos. Dá, pela leitura do inteiro teor também, dá a entender que a diferença de idade entre a mãe e a criança é pequena. O acordo não chega a tratar desses detalhes, mas nas entrelinhas se percebe sim que há essa relação, na verdade, que o adotando enxerga na mãe muito mais uma irmã, pela diferença de idade, do que propriamente de uma mãe ou um pai que precisam ter maturidade, já uma idade adulta, para construção de uma família tal como quer a Constituição e tal como quer a sociedade civil legítima. Enfim, o STJ reconhece essa situação excepcional do envolvimento da mãe com esses fatos e entende que, então, é melhor para a criança a adoção pelos próprios avós. O interessante é que todos estavam de acordo com essa adoção. E quem recorreu para o Superior Tribunal de Justiça na via do recurso especial foi o próprio Ministério Público, com o argumento de que, no caso, a guarda ou uma eventual tutela já resolveria um problema da criança, que não se poderia avançar para a adoção, dada a expressa vedação legal. Mas o STJ disse que não, nesse caso a guarda por si só não seria suficiente, porque era preciso retirar o vínculo da criança da família da mãe, para que não houvesse, inclusive com mudança de nome, para que não houvesse essa identificação de que aquela criança tinha origem naquela família envolvida com crime, que por sua vez já tinha gerado o assassinato de uma outra criança. Então o STJ diz que tem que ser a adoção para realmente preservar a criança nesse caso, afastando ela da família, afastando-a da família da mãe, e só a adoção vai resolver. Então vejam o perigo também de se ler acórdãos apenas pela sua ementa, que o STJ na ementa vai falar: fatos excepcionais justificam o afastamento dessa regra do artigo 42, parágrafo 1º. Certo, mas que fatos excepcionais são esses? Então a leitura do inteiro teor, e nós trazemos aqui a explicação objetiva, colocamos no PDF, eu coloquei no PDF todos esses requisitos, o PDF que acompanha essa videoaula, que não é qualquer fato excepcional, é um fato extremamente relevante. Então, se o julgador vai se deparar com um caso similar, ele tem que encontrar fatos tão relevantes quanto esses que o STJ definiu, sob pena da vedação legal não poder ser afastada. E assim a aplicação do direito ganha mais racionalidade e legitimidade. É isso, Gabriel. Caso muito legal, Flávio, e me vem à tona, né, sempre nessas situações em que nós temos uma regra expressa e que o judiciário abre uma exceção, eu lembro da teoria da derrotabilidade, né, de Hart, que a gente vê a toda hora, na verdade, acontecendo o fenômeno da derrotabilidade das regras jurídicas. Ou seja, nós sabemos que as regras, né, elas se aplicam, né, na linha de Dworkin, né, é all or nothing, ou seja, ou ela é vigente, ela tem que ser respeitada, ou ela não está vigente e não deve ser aplicada em nenhum caso. E o que o STJ faz num caso desses? Ele diz: a lei é válida, é vigente, é constitucional, é compatível com a Constituição, mas não vamos aplicá-la no caso concreto, ou seja, uma situação excepcionalíssima, né? E aí a construção de Hart é bastante lógica, né? Que o legislador não consegue prever a riqueza dos fatos da vida humana. E se ele pudesse ter previsto uma situação dessas para a proteção da criança, ele teria admitido a exceção. Então, a teoria da derrotabilidade trata de exceções implícitas no ordenamento jurídico e que, portanto, autorizam que uma regra não seja aplicada no caso concreto sem que se tenha a dizer que ela é inválida, né? E eu trago para finalizar, pessoal, um julgado envolvendo direito penal e direito processual penal. Pode o juiz reconhecer a semi-imputabilidade do réu sem que tenha realizado um exame médico pericial num incidente de insanidade mental? Ou é imprescindível a realização do exame pericial no bojo do incidente de insanidade mental? Já adianto, pessoal,
é imprescindível. Mas vamos também relembrar aqui alguns conceitos para entendermos bem o que o STJ disse. Inclusive, eu destaco que nós não colocamos nem no material escrito, nem aqui na nossa legenda, número de julgado, porque o processo corre sob sigilo de justiça. Então, nesses casos, é uma notícia do site do STJ, não está informativo, julgado que eu achei bem interessante, por isso trouxe aqui, porque acho bem rico pela série de conceitos que envolve, mas a notícia é do dia 25 de setembro, que não traz número de julgado, mas traz o entendimento do tribunal, né? É importante a gente saber como lidar com um problema que é um problema comum, é um problema que acontece e não é raro de que ocorra. Vejam, pessoal, nós sabemos, né? O crime é teoria tripartida, majoritária, fato típico, antijurídico e culpável. Na culpabilidade, nós temos 3 elementos: a imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e também a exigibilidade de conduta diversa. Na imputabilidade, nós sabemos que é analisada ali a capacidade do agente de compreender o caráter ilícito do fato, o seu elemento intelectivo, né? E também a capacidade dele de agir conforme essa compreensão, ou seja, um elemento volitivo. Nós adotamos no Código Penal como regra o sistema biopsicológico, né? E aí eu lembro, são os 3 sistemas em matéria de imputabilidade que existem. Nós temos os 3 no nosso Código Penal: o sistema biológico, né? Ou etiológico, que é adotado em relação à menoridade dos 18 anos. Só considera a causa, ou seja, um desenvolvimento mental incompleto. Se presume de maneira absoluta, não importa se ele, mesmo sendo menor, ele tinha capacidade de compreensão do caráter ilícito. Só importa a causa, ou seja, o desenvolvimento mental incompleto, presunção absoluta de incapacidade dessa compreensão, logo, sempre inimputáveis, né? Temos também o sistema psicológico, que não considera a causa, só considera o efeito, ou seja, a impossibilidade de agir conforme um discernimento. O Código Penal adota em relação à embriaguez completa, fruto de caso fortuito ou força maior. Não há doença, não há nenhuma patologia. Há simplesmente, no momento do fato, uma incapacidade de agir conforme, né, um entendimento prévio, exatamente por uma incapacidade momentânea ali do agente, em função de uma embriaguez completa, acidental, de seguir, né, de não cometer ali o ilícito, de identificar o caminho do ato ilícito. E o sistema biopsicológico é o sistema do artigo 26 do Código Penal, que trata da inimputabilidade e também da semi-imputabilidade. Vejam, pessoal, a inimputabilidade envolve o agente que não era capaz, como eu disse, no momento do fato, por conta de uma causa, de uma patologia, de uma doença mental, de um desenvolvimento mental incompleto, retardado, ele não era capaz de compreender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Na semi-imputabilidade, que inclusive grandes doutrinadores criticam, né, porque dizendo que não existe semi-imputabilidade, na verdade há uma culpabilidade atenuada, porque se trata de uma causa de diminuição de pena. Mas a verdade é que o nosso Código Penal adota o termo semi-imputabilidade, não no artigo 26, adota lá no artigo 98. Então, é um termo já consagrado na prática, e a ideia é essa, que ele tinha uma imputabilidade, mas parcial. Parcial por quê? Porque tinha alguma patologia que não lhe permitia ter inteiramente a capacidade de compreensão do caráter ilícito do fato, ou então de determinar-se de acordo com esse entendimento. Bom, lembramos o que é a semi-imputabilidade. Vale também lembrar que a semi-imputabilidade
não é causa de exclusão da imputabilidade. Há imputabilidade, ou seja, há crime, há fato típico, antijurídico e culpável, há sentença condenatória. O juiz vai condenar, diferentemente do inimputável, que o juiz absolve, né, uma sentença absolutória imprópria. Na semi-imputabilidade, o juiz condena e aplica uma causa de diminuição de pena de 1 a 2 terços, de acordo com esse grau da capacidade de compreensão. Aí chegamos, e com isso a gente consegue compreender melhor a discussão. Pode o juiz aplicar a minorante da semi-imputabilidade sem ter determinado a realização de um exame médico pericial sobre essa integridade mental do acusado? O STJ vai dizer, não pode, um julgado da 6ª turma que reitera julgados anteriores. Não pode porque, pessoal, porque é uma questão muito técnica. O juiz não pode, por achismo, entender que o réu não podia compreender. É uma postura arbitrária no sentido de que o juiz está se arvorando de uma capacidade técnica que ele não tem formação para aquilo. É interessante que o STJ vai dizer, isso também é importante mencionar, o STJ não vai dizer que o juiz está vinculado necessariamente à conclusão do exame. O juiz, ele precisa realizar o exame, mas ele pode fundamentadamente não seguir as suas conclusões, porque, repito, né, não se trata de um sistema ali de uma prova tarifada e que o juiz não possa decidir de maneira diversa. Mas, sem dúvida, pessoal, é muito difícil para o juiz ir contra um laudo pericial que atesta a inimputabilidade ou a imputabilidade. O que pode acontecer, muitas vezes acontece, é o juiz determinar, não se satisfazer com o primeiro exame, identificar falhas e determinar a realização de um novo. Mas vejam, para o juiz ir contra, em tese ele pode, mas é uma situação muito, muito excepcional, muito delicada. Então, o STJ afirma essa compreensão, e eu lembro ainda de outros pontos importantes, né? O exame de médico pericial vai ser realizado no bojo de um incidente de insanidade mental, artigo 149 do CPP, que suspende a ação penal, corre em autos apartados e não suspende a prescrição. Entendimento pacífico também, porque não há previsão legal nesse sentido. E até por isso que as defesas, muitas vezes, tentam pedir, forçar a realização do exame de insanidade mental, e a jurisprudência vai dizer, o juiz não está obrigado a determinar a realização do exame médico-pericial para aferir essa integridade mental do acusado. Ele só o fará se houver dúvida razoável a respeito. Muito comum a defesa legal, o juiz dizer que é totalmente desnecessário porque não tem nenhuma justa causa para essa realização do exame médico-pericial quanto à integridade mental do acusado. Não há nenhum indicativo sério, minimamente robusto, a revelar que ele não tivesse a capacidade, esse discernimento de compreender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, um julgamento que nos permite aí relembrar vários conceitos, teorias, entendimentos também aí que gravitam ao redor, e numa situação, né, concreta, em que, bem usual, né, em que há essa alegação, o juiz pode não ter feito o exame, mas achar pelo interrogatório, achar que o réu, né, esse réu não bate muito bem, eu vou aplicar a semi-imputabilidade. Não pode se não tiver feito antes o exame de insanidade mental. Aliás, esse entendimento do STJ retrata o entendimento doutrinário majoritário. Então, é importante, por isso é um julgado que tem um peso grande, que envolve uma questão comum, esses pedidos, né, de reconhecimento de semi-imputabilidade em alegações finais. Lembrando que isso tem também na lei de drogas, a gente vê isso toda hora, porque é muito comum traficante
que também usa, né? E aí se invoca a semi-imputabilidade, que tem regra específica, inclusive, lá na Lei de Drogas, artigo 46. Então, tema do dia a dia aí do direito penal e do direito processual penal. É isso, Flávio? Tranquilo, julgado também bem legal. Então vamos para o encerramento, né, Gabriel? Vamos. Eu vou fazer minha despedida. Pessoal, sempre é um prazer participar aqui do InfoImagens. Força nos estudos, vamos em frente e até a próxima edição do InfoImagens em Pauta. Grande abraço. É isso aí, pessoal. Eu também me despeço aqui. Mais uma vez, recomendamos a leitura do nosso PDF para que vocês também tenham um material arquivado para poder revisar. Vocês podem ver o vídeo quantas vezes quiserem, vai estar sempre disponível no blog do Imagens, também no nosso canal do YouTube. E semana a semana, só temas quentíssimos que nós temos certeza que vão ajudá-los aí nos próximos concursos públicos. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.